E assim, hoje a gente resolveu fazer uma live um pouquinho diferente, pessoal. Assim, a gente vai trazer um pouco aqui da nossa história, como a gente começou, não vai ser nenhum conteúdo técnico, digamos assim, mas de qualquer forma, tem alguns aprendizados, entendeu? Que vocês podem, com certeza, tirar daqui, né? De como foi, no caso, a nossa jornada, Trajetória, nossa né? trajetória até aqui, entendeu? E, na verdade, assim, a gente vai contar alguns pontos, né? Porque, querendo ou não, a história em si é muito grande, né? Mas alguns pontos para vocês. Teve bastante sorveteiro que gostou demais de ver o pessoal comentando a trajetória, a história, e são histórias realmente inspiradoras, né? Tipo, de pessoas que estavam ali com faturamento muito baixo e conseguiram dar uma reviravolta em muito pouco tempo. Então, Exato. são histórias reais de muita transformação, e muita sorveteiro gostou demais, se identificou, e tem um ponto muito importante, né? Que às vezes o sorveteiro fica tão perdido, tão desanimado, pensando em desistir da sorveteria, porque acha que não vai ter um bom retorno. No caso da Egres, por exemplo, ela queria desistir da sorveteria com 3 crianças pequenas, aluguel do ponto, pagando água, luz, né? Tudo caro. E ela queria desistir. E ela não desistiu. E olha a reviravolta que deu, né? Tipo, tem a live dela lá no nosso Instagram, para quem não acompanhou, deu uma reviravolta muito grande. Tipo, da desistência para 2 sorveterias, faturando bem, numa cidade de 9 mil habitantes. Então, uma cidade pequena, com 2 sorveterias, e mesmo assim lucrando. E tem muito sorveteiro que desiste. Ah, minha cidade é muito pequena, não dá para faturar bem. O meu ponto aqui na minha cidade os clientes não compram. E às vezes desiste por não saber vender da forma correta, não saber atrair os clientes, fidelizar os clientes, acaba desistindo de um sonho, né? Exatamente. E coloca aqui, inclusive, teve um comentário que eu estou contando com essas suas lives para que eu não feche a sorveteria. E se caso você puder até pôr aqui pra gente, qual que é um dos maiores desafios que você está tendo no caso, né? Todos, né? Todos que estão aqui também. Exatamente. Qual o desafio que está tendo? O que está impedindo? O que você acha que está impedindo de realmente ter um faturamento melhor na sorveteria, ter um pouco mais de tempo, enfim. Coloca no chat para a gente aqui, enquanto a gente vai fazendo essa live. E também, uma outra coisa, né? Pô, qual que é, assim, em relação a... Como é que eu posso explicar para vocês? Em relação a lazer, digamos assim. Não sei se lazer é uma palavra certa, mas o que vocês mais sentem quando, pô, tá ali na sorveteria trabalhando, ralando ali na sorveteria, né, no balcão da sorveteria. E o que vocês mais sentem em relação a isso? Pô, eu queria tirar um final de semana, eu queria sair mais com a minha família, enfim. Qual que é assim, o maior desejo de vocês? Porque assim a gente já vai vendo, pô, eu acredito fortemente que vai se encaixar muito, né, na história que a gente vai contar na nossa jornada aqui, né? Que a gente vai contar. Deixa eu ler aqui. Porque a gente sabe muito bem, né, o que é passar por tudo isso, né? Tipo assim, tá lá na sorveteria, a gente iniciou na nossa sorveteria do jeito que deu, depois a gente vai até compartilhar umas fotos aqui com vocês de quando a gente começou. A gente iniciou do jeito que deu e por muito tempo a gente ficou ali batalhando. Eu falo que a gente passou 3 anos mesmo ali aperreado, sem lucro, sem tempo, e parece que quanto dava um desgaste tão grande, porque parece que quanto mais a gente trabalhava, menos retorno a gente tinha, e mais gasto a gente tinha na sorveteria, sabe? Parece que quanto mais esforço a gente fazia, não sei se vocês se sentem assim também, parece que quanto mais a gente se esforçava, menos a gente tinha retorno e menos tempo de qualidade a gente também não tinha. E isso fez a gente quase desistir da sorveteria. Teve um ponto, né, que a gente estava passando por tantas dificuldades e a gente pensou em desistir da nossa sorveteria, sabe? A pessoa falou assim, meu Deus, mas parece que não tá dando certo, a gente está cansado, desanimado, e sei lá, e parece que a gente não vê um retorno do nosso negócio, né? E assim, só voltando um pouquinho antes, né? Como que aconteceu, né? Pô, como que começou? Como que a gente começou com essa ideia de sorveteria? Inclusive, já manda pra gente também. Por que você começou com sorveteria, né? O que foi? Qual foi a sua ideia? Enfim, por que você começou? Qual foi a origem disso, né? Você começou com sorveteria. Já vai pondo pra gente aqui no chat também. E assim, no nosso caso, né? A gente tem vários parentes que têm sorveteria. Vários parentes. Cidade vizinha nossa, Londrina, deve ter mais ou menos aí hoje uns, sei lá, uns 20, 25 parentes que tem sorveteria, entendeu? Só que na nossa época a gente começou, não tinha tanto assim. Depois, quando a gente começou, o pessoal foi vendo que foi dando certo, então outras pessoas foram vindo e tal. Mas o fato é que antes, né, da gente abrir, tinha alguns parentes mais velhos nossos que tinham sorveteria e dava, tipo assim, pô, muito certo, né? Dava um retorno legal. E a gente falou, pô, como a gente não tem estudo, eu, no caso, não tenho estudo, e não tem nenhuma faculdade, nem eu, nem da Liga, a gente pensou, pô, eu acredito que é isso aí. Dá pra gente montar a sorveteria. Eu acho que a gente vai conseguir, com a sorveteria, conseguir ter um futuro melhor, né? Dar um futuro melhor pro nosso filho e tudo mais. E conseguir também alcançar os nossos sonhos também mais rápido, né? Porque a gente viu que se a gente fosse seguir a manada, digamos assim, né? A maioria do pessoal ir trabalhar em CLT, trabalhar registrado e tudo mais, aquela coisa toda, ia demorar muito para a gente conseguir, né? A primeira, eu acredito que
que a maioria dos casais aí, quando vai casar, o sonho que tem, um dos maiores sonhos que tem é ter a própria casa, né? Então, pô, para conseguir comprar uma casa, é uma grana que vai, né? É uma grana. E trabalhando registrado, no caso, a gente viu que ia demorar demais pra gente conseguir isso. E beleza, e como que foi daí? A gente se casou, né? A gente morava em Itamarana, no sítio, a gente se casou, e por 4 anos a gente morou na casa do meu pai e da minha mãe. E lá no sítio, eu trabalhava de borracheiro. Eu tinha uma borracharia lá. Então, resumindo, eu nunca trabalhei registrado para ninguém, entendeu? Sempre eu tive meu próprio negócio e tal. Já trabalhei com gesso também, fazendo forro de gesso, enfim. E daí o que aconteceu? A gente, por esses 4 anos, a gente ficou juntando. Cada ano a gente conseguiu juntar 10 mil reais. E qual que era o nosso objetivo? Montar a sorveteria. Então a gente juntou 40 mil reais em 4 anos ali. E a gente foi montar a sorveteria com esse dinheiro, né? E daí foi o fato que a gente começou a procurar ponto. Aí até que a gente chegou nessa nossa cidade. Mas a gente rodou, assim, muito, né? A gente foi em várias cidades perto aqui. Acho que vocês, não sei se tem alguém que é aqui de perto, mas a gente foi em Ortigueira, a gente foi, nossa, em várias cidades, Guaravera, Guaravera, nossa, Cambé. muita cidade. A gente foi, e até que a gente viu, e assim, pô, foi o primeiro ponto que a gente olhou, né, Adriano? O primeiro ponto e já, no começo não estava dando muito certo, o dono não queria reformar o ponto, porque estava muito precária a situação do ponto, e daí foi que a gente conseguiu se combinar com ele ali, e aí a gente conseguiu montar essa sorveteria. Demorou em torno ali de um mês, mais ou menos, né? Isso. Acho que foi isso. Demorou em torno de um mês para a gente montar a sorveteria, e no dia da inauguração da sorveteria, no dia da inauguração da sorveteria, começou a cair água com força mesmo. Começou a chover, mas chover adoidado, né, Adriano? E a gente estava naquela fase, porque todo o dinheiro que a gente tinha, a gente investiu na sorveteria. Então, ou dava certo, ou não dava. Então, a gente pegou tudo que a gente tinha e investiu, né, na própria sorveteria. E quando foi na semana para nós abrir, a gente tinha um pensamento, né, de começar com um lanche também, né? Aí falar, o que dá certo, a gente continua, porque a gente não sabia trabalhar. A gente, tipo, saiu da borracharia, veio para a sorveteria e não tinha ideia de como fazer funcionar o negócio. A gente só abriu e ficou esperando os clientes chegar. E na primeira da semana, só chuva. Chuva, Chuva. chuva, a gente vendia 30, 20 reais ali no dia, e aquilo foi desanimando a gente, sabe? E, na verdade, a minha mãe, minha mãe sempre ajudou a gente, né? Sempre, 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 toda a vida. E quando a gente foi abrir a sorveteria, ela estava ali também ajudando, e a minha mãe é professora. Ela é professora, e daí, assim, ela tava nessa época, tava de férias já, né? Porque ela tava aqui com a gente, né? Era no final do ano. Então ela tava aqui com a gente, e daí eu lembro que acabou o nosso dinheiro, e também acabou o dinheiro dela, que ela tava ajudando a gente. Acabou tudo. Tipo assim, zerou, zerou, zerou mesmo. A gente tinha coisa na sorveteria, tinha um estoque que a gente tinha fabricado, mas não tinha mais nada. E caiu água com força mesmo. E assim, 30 reais, 50, 60 reais vendido. Mas graças a Deus, né? No final de semana deu um solzinho e a gente conseguiu vender mais. Aí foi dando aquela desafogada, entendeu? Então, aos pouquinhos a gente foi. Só que não foi da maneira que era esperado, né, Danilo? Não foi dessa maneira que era esperado. Pô, a gente já ia conseguir lucrar bastante, tudo mais, aquela coisa toda. Só que não foi por quê? Porque a gente, tipo assim, por mais que tinha algumas dicas de parente e tudo mais, não sabia nada de sorveteria. Em relação à precificação, em relação a chamar o pessoal para vir na sorveteria, a gente não sabia nada da sorveteria, né? A gente não. Praticamente a gente não sabia vender o produto. A gente achava que só ter um produto bom, né? Um produto de qualidade, os clientes iam vir, ia continuar vindo recorrente, só que de fato não era. A gente não sabia atrair cliente. E a gente foi crescendo devagar, sabe? Em 3 anos foi demorando muito esse crescimento, porque a gente não sabia a forma correta de atrair mais clientes, fidelizar, não sabia estratégia de venda. E durante 3 anos a conta não fechava. Por quê? Porque a gente queria vender muito barato. A gente dava desconto para o cliente, a gente teve até uma situação que a gente vendeu fiado para atrair, sabe? Para tentar conquistar o cliente, a gente até vende, tipo assim, fazia desconto, Só para vendia ver a fiado. estratégia para conseguir mais cliente, era vender fiado, entendeu? Então, tipo assim, e como assim, vender fiado? O pessoal chegava na sorveteria e a gente falava, ó, se você precisar, você pode pegar sorvete A que você gente pagar abre depois, notinha. entendeu? Então, essa era a maneira de tentar atrair o cliente, fidelizar o cliente, entendeu? Essa era a maneira. Então, pô, nunca ia dar certo isso, né? Vou compartilhar uma foto aqui de quando a gente começou com a sorveteria. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui, uma fotinha da sorveteria verde ainda. Deixa eu ver aqui. Quem vê essa foto claramente sabia que o dono dela era palmeirense, porque era tudo verde. Essa era a fachada da primeira Sorvebonha. Vamos ver? Olha lá. Estão vendo? Verde, verde, verde. Tipo assim, era um palmeirense que estava ali dentro, entendeu? Então, assim, essa era a primeira. E por que que era assim? Porque era o que a gente tinha na época, né? Condição de fazer. Então, a gente foi, pintou. A gente mesmo pintou a sorveteria, né?
Então, essa era a primeira sorveteria nossa, quando a gente abriu há mais de 10 anos atrás, né? E tem muito sorveteiro que às vezes olha essa foto, mas a minha nem é assim ainda. Mas a gente começou do jeito que deu, o dono ajudou a gente, descontou no aluguel para a gente poder arrumar o ponto, porque a gente tinha comprado freezer, tinha comprado mesa, então a gente já tinha gastado bastante do dinheiro que a gente tinha. Então ele foi descontando no aluguel ali, literalmente para dar uma mão para a gente ali, um incentivo para a gente continuar. E quando a gente estava nessa época aí da sorveteria desse jeito, teve 3 anos de muitos desafios que a gente vê hoje no nosso Instagram, esse desafio que a gente enfrentava lá atrás, sabe? Que é a falta de tempo, a falta de lucratividade dentro da sorveteria, ver o filho pequeno, tem até outra foto aqui que o Adri tá aqui, ver o filho pequeno ali junto com a gente o dia todo e a gente não conseguir, sabe, ter tempo para sair com ele, ter tempo para dar atenção para ele. E eu vejo isso e muito sorveteiro que fala para mim, mas a minha situação é exatamente essa, porque a gente vivia ali sobrecarregado no operacional. Por quê? Porque a gente precisava contratar, não sabia contratar, tinha medo de contratar, a gente precisava de uma pessoa para ajudar a gente e não tinha. Então, o Adria cresceu ali junto com a gente na sorveteria e era muito desafiador para a gente, porque, como o Rangel falou, a gente veio do sítio, então a gente era muito apegado com a nossa família. E a gente veio montar a sorveteria e o que mais doía na gente era trabalhar final de semana e não poder estar junto com a família, sabe? Ficar ali trabalhando e ver todo mundo se divertindo e a gente lá trabalhando. E o que mais doía era trabalhar sem retorno, trabalhar ali um mês inteiro e final do mês as contas não fechar, não sobrar para nada. Foi então que a gente decidiu quase, né? Ainda bem que a gente não desistiu. Na verdade, a gente decidiu na época vender a sorveteria. Então, a gente vai vender porque não tá dando. Porque, pô, vamos lá. A gente trabalha, tipo assim, de segunda a segunda e a gente começava cedo, em torno de 5, 6 horas da manhã, porque a gente fabricava. A máquina era muito pequena e por isso ela não dava conta. Então, por isso que a gente precisava começar muito cedo, por muitas vezes. Eu, a Dalila, a gente ficou fabricando ali a noite toda, entendeu? E daí a gente pensou, pô, a gente tá ralando pra caramba, trabalhando aí de dia e de noite, literalmente, não tendo tempo pra nada e não tá sobrando nada. Então, por que que a gente tá fazendo aqui? E daí foi entrando num estado também de depressão, sabe? Eu e o Rangel, a gente foi entrando num estado depressivo mesmo, de desânimo. Desânimo, mas eu não, tipo, pra mim não tá dando mais. Aí foi que a gente pensou, a gente morava na casa do meu sogro com a minha sogra. A gente falou assim, não, peraí, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente tá fazendo, a gente vai continuar desse jeito. Então é melhor a gente desistir. Aí depois que a gente parou para pensar, falou, poxa vida, mas a gente vai desistir da nossa sorveteria e vai voltar a morar no sítio? Tipo, e nosso sonho, nós tínhamos sonho de ter nosso canto, né? Eu sei que todo mundo que casa quer ter sua própria casa. Quem quer casa, quem casa quer casa. A gente queria ter a nossa casa, queria dar, tipo, mais conforto, né, pro Adria. E, né, a gente. E daí, na verdade, a gente decidiu vender. Tanto é que essa era a nossa sorveteria na época. A gente fazia lanche até, inclusive, tem uma foto de um lanche lá. E assim, a gente ofereceu para um parente, esse parente veio até aqui para poder comprar a sorveteria. Ele ofereceu um cadetinho velho, que é um carro, né? E R$ 30.000 na sorveteria. Daí, no caso, não dava nem o que a gente tinha gasto na sorveteria, entendeu? E aí que a gente começou a pensar, né? Poxa vida, a gente vai voltar para lá e vai ser aquilo de novo. Aí foi que a gente realmente decidiu, falou, pô, vamos tentar mais um verão, né? Eu falei pra Dalília, vamos ficar mais um verão aqui e ver como é que vai ser esse verão. Se não for bom, quando tiver chegando o inverno, a gente vende a sorveteria. E daí, só que daí foi nisso que a gente comentou. Pô, se a gente tá fazendo essas coisas que tá fazendo agora e não tá dando certo, se a gente continuar fazendo sempre as mesmas coisas, vai ter o mesmo resultado. Entendeu? É fato isso. Então aí sim, a gente começou, assim, buscar o entendimento de o que eu preciso fazer para eu atrair cliente? O que eu preciso fazer para me vender mais, no caso, né? O que eu preciso fazer para me vender mais? E depois veio, pô, para vender mais eu preciso atrair cliente, né? Eu preciso atrair os clientes. Então, a gente começou a ver algumas estratégias para atrair esses clientes, entendeu? Então, depois de atrair cliente, aí tem relação ao atendimento. A gente precisa ter um bom atendimento, que isso a gente já tinha antes, né, Dali? A gente já tinha um bom atendimento. Por que a gente tinha um bom atendimento? Porque a gente morava no sítio, lá no sítio o pessoal são muito amorosos, eles gostam de Chega um na ir na casa do casa outro, do já vai outro. tomar café. Isso, então assim, então a gente veio com esse costume e começou a passar para o pessoal daqui, entendeu? Começou a passar para o pessoal daqui. E então um bom atendimento a gente tinha, lógico que tinha muita coisa para melhorar ainda, mas isso a gente tinha. E daí, em relação ao sorvete, né? Ao produto em si. A gente achava na época que só ter um bom sorvete já ia resolver meus problemas, entendeu? Pô, se eu tenho um sorvete ali com uma calda balanceada, um sorvete ali cremoso, aquela coisa toda, eu vou vender pra caramba. Mas não é isso. Se você não atrai o cliente ali, não tem como você vender. O cliente precisa ir na sua loja para você vender. Então aí sim que a gente foi procurando essas estratégias e tudo mais para poder dar um up na sorveteria. E o fato é que, graças a Deus, deu certo, né? Graças a Deus deu certo. E então esse aí foi no terceiro ano, do terceiro para o quarto ano, se eu não me engano, né? Que Deus, o negócio começou a andar, começou a girar,
E daí eu lembro que a gente tinha umas máquinas bem pequenininhas, velhinhas na sorveteria. Então a gente já começou a trocar de máquina, pegar umas maquininhas um pouquinho melhor. E daí foi indo. Depois a gente conseguiu trocar o carro, né, Dri? Foi o carro primeiro ou a casa veio primeiro? O carro. Foi o carro, né? Corsa. Foi o Corsa, daí depois o Vectra. Então, foi isso aí. E tem um ponto muito importante que o Rangel não falou, por quê? Porque a gente estava ali fabricando sorvete, tudo, vendia, fazia estratégia para atrair mais clientes, só que tinha um ponto muito importante, a gente estava vendendo com o preço tudo errado. Então a gente vendia e não via também dinheiro. Até que a gente reajustou a precificação porque a gente estava vendendo com o preço errado. Porque a gente se baseava muito no concorrente. A gente pegava, tipo, o concorrente vendia um valor e para a gente conseguir atrair, a gente estava fazendo mais barato que o concorrente. A gente não sabia precificar da forma correta. E tem muitos parentes, né, em Londrina que também fazem o sorvete lá, e a gente estava se baseando também, né, neles, em como eles estavam precificando lá. Então a gente estava fazendo tudo errado, porque a nossa receita era diferente da receita deles. Então a gente estava tendo prejuízo. Foi daí um ajuste que a gente fez também na precificação correta, na precificação certeira, de acordo com a receita nossa, que alguns produtos que a gente revendia, então esses que a gente revendia, a gente teve que reajustar também a precificação para ter mais margem de lucro, certo? Depois que a gente começou a desenvolver estratégia para atrair mais clientes e reajustou a precificação dentro da sorveteria, aí que foi aparecendo lucro de verdade. Foi daí esse verão que a gente decidiu dar mais uma chance pra gente, foi um verão que, tipo, mudou, sabe? Foi mudando a nossa sorveteria, tipo, da água para o vinho. Foi que a gente conseguiu trocar a máquina primeiro. A gente tinha uma máquina de bojo, que a gente não sabia escolher máquina, então a gente pegou uma máquina que mais dava dor de cabeça do que realmente fabricava sorvete. E muitos finais de semana a gente ficava sem produto, porque a gente comprou uma máquina, pagou muito caro em uma máquina que não atendia a nossa demanda, e a máquina vivia estragando direto. Foi aí então que a gente conseguiu comprar uma maceirinha melhor. Aí logo a gente tinha um Corsa velho que a gente conseguiu comprar um Vectra, e depois a gente conseguiu comprar a nossa casa, sabe? Muito esforço, né? A gente com muito esforço. comprar a nossa casa. E é lógico, né? Aí sim as coisas começou melhorando, a gente começou a ajustar alguma coisa daqui, outra dali. A gente bateu os 30 mil, e ultrapassou os 30 mil, a gente chegou em 50 mil. Só que antes, na verdade, de chegar em 50, né? A gente entendeu um pouco da lógica para poder atrair cliente. Então a gente viu que a nossa sorveteria precisava chamar atenção, né? Tinha que chamar atenção para a pessoa que passa do outro lado da rua, ver a sorveteria e pô, eu preciso ir lá, preciso ir naquela sorveteria ali, eu preciso ir lá provar o sorvete. Só que antes disso, né, para a gente poder chamar atenção, a gente precisa entender o nosso público, né? Entender realmente quem que é o nosso público. Por isso a gente desenvolveu até o termômetro do ponto, que é uma ferramenta onde a gente, além de ver se o ponto é bom ou não é, a gente também analisa o público. Pô, esse público aqui, qual que é esse público que tem nessa região? Né? Qual que é, no caso, a minha concorrência aqui? Será que esse ponto é bom? Será que não é bom? Porque a gente vê um erro muito grande, que é a seguinte maneira. A gente vai falar bastante aqui também, um pouco, na verdade, sobre reforma de sorveteria, sobre pintura e aquela coisa toda. E quando a gente fala disso, tem um pessoal um sorveteiro que reforma a sorveteria e faz a sorveteria do jeito que ele gosta. E não é assim, o seu gosto não é igual ao gosto do cliente, entendeu? Na maioria das vezes não é. Então a gente precisa fazer do gosto do cliente, porque a gente precisa do cliente para vender para o cliente, entendeu? Então, por isso que a gente precisa entender o nosso público. É uma coisa muito importante a passar. E foi o fato, é que a gente começou a entender isso, e a gente começou a fazer isso, só que daí, no escuro. Porque, pô, eu sabia que eu precisava atrair eles, eu preciso chamar atenção. O que nós vai fazer para chamar? Aí sim a gente começou a fazer algumas coisas, mas nas primeiras vezes não foi dando tão certo assim, entendeu? Não sei se você colocou aqui, ó, você colocou só essa? Aqui, ó. Tem essa aqui. Essa daqui, né? Essa daqui ainda ficou legalzinha até. Essa outra aqui, ó, vamos, a gente tá comentando entre nós aqui, vocês não estão vendo, né? Deixa eu compartilhar aqui. A gente foi uma vez querer pintar a sorveteria, querer não, a gente pintou ela. Pintou de roxo, deixa eu ver o que você acha aqui. De roxo e branco, né, dentro da sorveteria. Isso. Fizemos uma bagunça na sorveteria para nada, quase. Para não dar retorno nenhum. Pintamos de roxo, chamou atenção de feio, entendeu? Então, assim, enfim. Ninguém sabia o que era isso. Se era um hospital, se era um posto de saúde. Então assim, a gente fez, assim, porque aqui não tá tudo ela, né? A foto que você colocou. A gente pintou aqui em cima, que tá aparecendo esse mofinho aqui, a gente pintou e tudo mais. Então ficou bonitinho, ficou legal. Só que não era pro nosso público, entendeu? Então, tipo assim, pô, o pessoal não gostava disso aqui. E tem uma outra aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu acho rapidinho pra vocês. Essa daqui, né? Aí essa daqui a gente pintou por fora, né? De roxo, verde e tal. Aqui já começou, o pessoal passava na rua, já começou a ver alguma coisa diferente. Mesmo assim, ainda não dava muito para ver que era uma sorveteria, dava porque tinha placa de sorveteria na frente ali. Né? Mas aí, pô, a gente começou a pintar e tudo mais. E daí a gente foi vendo que a cada coisa diferente que a gente fazia na sorveteria, vinha cliente a mais, né? Vinha cliente diferente. Até que a gente começou a ver estratégia diferente. O que estava chamando atenção ali na nossa sorveteria? O que estava fazendo fidelizar os nossos clientes?
Foi então que foi uma virada de chave tão grande na estratégia que a gente viu no termômetro do ponto, que é até a estratégia que a gente aplica hoje com os nossos mentorados, que a gente pulou dessa sorveteria aqui para essa outra que a gente vai mostrar aqui para vocês. Porque a gente começou a ver, ó, essa aqui, ó. Ó como que mudou a diferença que era lá na O sorveteria. espaço é o mesmo, viu? O É o mesmo espaço é o mesmo. É lógico, né? Dependendo do investimento que a gente vai fazer, não tem como ficar feio o negócio, né? Então, primeiro, é a gente conseguir lucrar na sorveteria. Porque, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. A gente também não tinha dinheiro. A gente quase fechou a sorveteria, mas a gente foi fazendo um montinho montão. A gente foi tendo mais lucro. E uma coisa que é muito importante, a gente vai falar muito também nisso na semana da sorveteria, é que muitos sorveteiros se preocupam em vender mais e vender mais. Só que ele não faz nem ideia que ele pode lucrar mais com o faturamento que ele já tem, entendeu? E é isso primeiro que tem que fazer. Primeiro precisa lucrar mais. Existem uma série de coisas para fazer para lucrar mais na sorveteria, antes de aumentar o faturamento, né? Então a gente foi isso que a gente fez. A gente foi, vendo essas coisas, tendo mais lucro, aí sim a gente conseguiu ter dinheiro para investir na sorveteria, né? E às vezes o sorveteiro acha que é tão difícil aumentar a lucratividade da sorveteria, mas é o que a gente fala. E essas estratégias que a gente aplicou na nossa sorveteria e aplica nos nossos alunos, é que faz eles terem um resultado muito expressivo, mais do que foi, né, para a gente lá atrás, porque a gente ficou 3 anos batalhando até a gente entender o que fazia sentido para a gente vender mais para o nosso público, para a gente desenvolver estratégia para atrair mais ele, para vender recorrente para quem já vinha na sorveteria direto. Então, para a gente demorou 3 anos, mas igual vocês viram lá na live, para os nossos alunos, tipo, tem uns que demora 1 mês para revirar, dar um reviravolta, tem uns que já é 5 meses, tem uns que é 30 dias, entendeu? Então, é muito certeira. E é importante a gente colocar aqui, quando a gente deu essa virada tão grande, rapidamente, na nossa sorveteria, o que aconteceu? Vários seguidores, né, que seguiam a gente lá, e os parentes, primeiro, né, os parentes veio pedindo dica pra gente. Viu, a gente está tantos anos com sorveteria e a gente não conseguiu o resultado que vocês estão tendo. O que vocês fez? Porque gerou uma curiosidade, uma admiração e também curiosidade do sorveteiro que estava mais tempo no mercado do que a gente, tanto parente quanto outros sorveteiros conhecidos, que a gente se conhecia na loja do sorvete lá que a gente comprava mercadoria, e gerou uma curiosidade muito grande, porque a reviravolta que a gente deu foi muito rápido. Desse modelinho de loja que a gente mostrou para essa daqui, foi muito expressivo e muito rápido. E isso, o pessoal começou a vir pedir conselho para a gente. Olha o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram que deu essa reviravolta tão rápido. E aí a gente, tipo assim, meio recuado, porque tinha sorveteiro com muitos anos de experiência perguntando pra gente, sabe? E a gente meio recuado. A gente ia dando dica pro pessoal. E essa dica, tipo assim, de coisas, às vezes, tão pequena pra gente, ia dando um resultado muito grande para os outros sorveteiros. E daí a gente falou, puxa vida, tem alguma coisa aí. Aí depois foi que a gente começou a ajudar outras pessoas, amigos próximos, a montar a sorveteria. Teve sorveteria em Cambé, que a gente ajudou a montar. Teve aqui em Rolândia, 2 aqui em Rolândia mesmo, que a gente ajudou a montar. Qual mais, mano? Faxinal, né? Faxinal, Londrina. Teve algumas cidades que a gente ajudou o pessoal a montar a sorveteria. E também os que já tinham sorveteria, né? Conseguir ter um resultado melhor com a sorveteria. Aí foi aí que a gente decidiu, montar o Instagram nosso, né? Vir para as redes sociais para realmente poder ajudar o sorveteiro, que a gente viu que aquela experiência que a gente teve, né? Aqueles erros que a gente cometeu, e cometendo os erros, sempre com erro, você consegue aprender alguma coisa, entendeu? Você consegue aprender. Só que tem um detalhe, né? Com o erro, você vai demorar demais, né? A gente, um exemplo, faz 10 anos que a gente tem sorveteria para a gente chegar no resultado que a gente tem hoje. E qual que é, né, esse resultado que a gente tem hoje? Inclusive, a Dalila até colocou aqui uma outra foto da nossa sorveteria agora, né? Não sei se você queria mostrar o processo aqui, Dalila, pessoal. Não, pode mudar, que a gente montou na pandemia, só mais pode pular essa parte. Então, ó, essa aqui é a nossa. Na verdade, nem é de agora, né? Porque a gente fez um deck na frente dela, a gente deu uma melhoradinha aqui. Então, essa era a sorveteria nossa agora. Foi o dia agora. que a gente reinaugurou, né? Ela é uma sorveteria que tem mais de 300, acho que mais de 300 metros quadrados, entendeu? Tem a parte de cima dela, deixa eu ver se parece a parte de cima aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é a próxima. É a próxima? Aqui. Ela estava em construção, né? Essa parte aqui também, essa parte estava em construção, o pessoal estava fazendo a pintura ali da parede e tudo mais, mas para vocês verem, ela tem, acho que tá pequeno lá, mas ela tem esse espaço aqui, ó, que é para o pessoal sentar em cima e tudo mais, né? Então hoje ela é uma sorveteria assim bem grande mesmo, entendeu? É lógico, né? Foi com um monte de montão. E assim, tá? Pra gente conseguir chegar nesse resultado dessa sorveteria, e a gente tem mais sorveterias, tá? Na cidade. A gente tem mais sorveterias. A gente mostra esse resultado dessa, porque essa é a nossa primeira, é a matriz nossa, entendeu? E quando a gente fala também, né, que o faturamento que a gente tem, mais de R$ 1,5 milhão no ano,
é com essa sorveteria, é com apenas uma sorveteria, Com viu? essa aqui. Só com uma sorveteria. E o que que acontece? Como eu estava comentando, a gente demora muito, né? A gente demorou 10 anos para chegar nesse resultado, dessa sorveteria. Mas, se eu for montar uma sorveteria hoje, do zero, com o que eu sei, com os métodos que a gente aplicou para ter essa um aí, o tempo que eu vou demorar para ter uma outra dessa maneira é muito pouco, entendeu? Em torno de 1, 2 verão no máximo, eu estou faturando a mesma coisa, entendeu? Dessa sorveteria. Por quê? Porque a gente já aprendeu tudo que a gente passou lá atrás. Então, por isso que a gente faz o que faz, né? Por isso que a gente está no Instagram para poder realmente mostrar o que a gente passou lá atrás para o pessoal e realmente poder ensinar, né? Para não cometer os mesmos erros que a gente cometeu lá atrás. E daí, quando a gente viu que se a gente fosse aprimorando o conhecimento na parte da sorveteria, ia dando um resultado muito expressivo, a gente também foi aprimorando o conhecimento também no marketing, né? Que é uma parte muito importante. O Angel começou a estudar o marketing desde 2022, se eu não me engano. Desde 2022, o Rangel entrou no meio do marketing também. E tudo que a gente ia aprendendo com as nossas mentorias de marketing, porque não é barato as mentorias que a gente faz. A gente participa até hoje ainda, entendeu? De mentorias. Porque o fato é que, cara, não adianta. A gente sozinho, você pode até conseguir alguma coisa sozinho. Mas junto com alguém que sabe fazer um negócio, você vai muito mais longe, muito mais rápido, entendeu? Não tem boca, não tem boca. E quem, no caso, falar que não é isso, o cara vai ficar para trás, vai demorar, entendeu? É fato. Até a gente, no meio de outro sorveteiro, a gente se evolui, porque todo mundo está buscando a mesma coisa, todo mundo está buscando evoluir. Ninguém quer ficar mais nas mesmices de sempre. O povo está com mente diferente. E se a gente não evoluir também, a gente vai ficando para trás, porque os nossos clientes estão evoluindo. Cada vez mais os nossos clientes estão buscando coisas diferentes. E se você também não evoluir com esse mercado, você vai ficando para trás. Aí o que acontece? Você fica na mesma, vem as franquias que não tem experiência quase, chega arrebentando no mercado e acaba com você, porque você estagnou, não passou para frente, não foi atrás de conhecimento. Então, hoje eu falo para vocês que hoje eu não tenho medo de concorrência, porque hoje eu aprendi a trabalhar, certo? Eu sei trabalhar, eu sei, tipo, o que eu faço para atrair mais clientes, para vender mais, tanto é que hoje a gente é referência aqui na nossa cidade. Falo para vocês. E a gente sempre gosta de falar uma coisa, que se você faz as mesmas coisas que o seu concorrente faz, você é um concorrente. Agora, se você procura estratégia diferente para se destacar, aí você já não tem mais concorrente, você tem um diferencial seu. E esse diferencial que a gente procura nos nossos alunos também, que como a gente se destacou, buscando o nosso diferencial, buscando estratégia para vender mais da nossa forma, do nosso jeito de trabalhar, a gente também busca esse diferencial nos nossos alunos, nos nossos mentorados, que faz eles terem esse resultado tão expressivo, né? Primeiro a gente aplica aqui a gente fala na nossa casa, né, na nossa sorveteria, tudo que dá certo, a gente refina para eles também. E isso faz com que eles tenham um resultado muito mais rápido. Tem alguma pergunta aí, mano? Tem algumas, a gente vai passar por alguns aqui. E realmente isso é muito importante. Então, a gente começou a ir para a cidade de marketing também, e para poder realmente entender como que é essa relação para a gente poder atrair clientes e tudo mais, porque existe, um exemplo, o marketing online, que é o digital, que é o Instagram, Facebook, TikTok, essa coisa toda, e existe o marketing offline, entendeu? E o marketing offline, o pessoal subestima muito, ele acha que morreu o marketing offline, mas a verdade é que não. E ele é muito importante, principalmente para a sorveteria. Principalmente sorveteria em bairro também, né, mano? Exatamente. E assim, porque, enfim, como a Dalila estava comentando, o pessoal está em constante evolução, o cliente nosso está em constante evolução. Um exemplo, a pandemia veio, cara, para mudar, assim, muito o cenário da sorveteria. Porque, pô, eu lembro que antes da pandemia não tinha quase delivery. Tinha, mas era muito pouco. Hoje, a quantia que tem de delivery, cara, é muito grande. Por quê? Porque a pandemia veio, fechou todas as coisas e o pessoal tinha que dar um jeito, né? Os clientes queriam consumir, e como que ia? Se estava tudo fechado? Delivery, entendeu? Então, depois disso, eles viram, pô, o delivery é melhor do que eu ter que ir lá na loja, né? Então, eu vou pedir o delivery, entendeu? Inclusive, eu acho que tem uma aluna nossa aqui também da mentoria, a Fernanda. A Fernanda tá aí, ó. A Fernanda, ela vende bastante no delivery também. Tá por aí ainda, Fernanda? Não sei se você tá, se estiver, manda no chat pra gente. Ou até se quiser abrir ó, a câmera e falar com a gente, coisa. Fernando. Então, assim, aceita. Então, tipo assim, o pessoal pô, começou a vender muito no delivery, né? Então, cara, tem um exemplo, tem um outro aluno nosso, né, da cidade vizinha nossa de Londrina, só no iFood, só no delivery, ele vende em torno de 100 mil reais por mês, entendeu? Só no iFood. É como se fosse uma loja à parte, né, da loja Exato. dele, sem contar a loja dele, só no iFood. Já tem um resultado muito grande. Exatamente. Então por isso que a gente precisa pô, realmente acompanhar as tendências, entendeu? Precisa acompanhar as tendências, ver realmente, tem que estar em movimento. Cara, se parar, já era, entendeu? Se parar, já era. Igual a gente lá atrás, se a gente tivesse parado naquela sorveteria palmeirense, parecendo um canarinho, ali a gente tava com os resultados
né, não tão legal. Então, tudo foi um processo. Para a gente foi um processo. A gente não começou grande, não começou com a sorveteria milionária, igual o pessoal vê no nosso Instagram, a gente fala bastante. Ah, eu te ajudo a conquistar a sorveteria milionária. Realmente, a gente ajuda, porque tem um processo. A gente precisou passar muito sufoco, falta de dinheiro, boleto atrasado, tipo, depressão, um momento difícil mesmo, realmente depressivo, querer desistir de tudo, só que a gente não desistiu. E a gente gosta sempre de falar isso. Tudo isso que a gente passou foi um aprendizado para a gente evoluir como pessoa, como ser humano, dar mais valor também às coisas de Deus. E Deus tinha um propósito na nossa vida, né? Porque hoje a gente está transformando outras vidas através do nosso trabalho. É trabalhoso, mas a gente vê o resultado também. A gente muda a vida de outras pessoas, outro sorveteiro que quer vender mais, está no modo sobrevivência, que está passando pelas dificuldades que a gente passou lá atrás. Hoje, eu abro o meu direct lá do Instagram novo que a gente abriu, eu vejo todo dia mensagem de sorveteiro que está desanimado, que não vê mais saída para a sorveteria. Igual a moça comentou aqui, a sorveteira comentou aqui no comentário, eu não lembro quem que é. Tá para cima, hein? Não lembro. Ela falou assim, que essas aulas que a gente vai fazer é uma chance dela não desistir. Então, é muito importante vocês aproveitar ao máximo também. A gente vai fazer o evento gratuito, a Tatiana colocou. Um evento gratuito para vocês, semana que vem. A gente vai passar muito conteúdo para vocês. É importante que vocês participem do evento. Vai lá de coração aberto e veja tudo que a gente tem para falar para vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês de alguma forma, dar mais clareza, mais entendimento, porque lá a gente vai mostrar o caminho, né, para vocês faturar 30 mil da maneira certa na sorveteria. Bom, temos uma pergunta. Isso aí, a gente tem umas perguntas aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. A Arlete colocou lá quando a gente estava comentando de live, fazer live com o Alex e tal. Falou, a próxima é nossa. Arlete. Ela fez uma pergunta aqui também, um comentário, na verdade. Deixa eu ver. Aqui, ela colocou, sempre foi um sonho, não sei se a Arlete está por aqui, sempre foi um sonho meu e do meu marido, e também porque eu achei que a minha cidade merecia uma sorveteria, porque não tinha. A nossa é a única sorveteria, mas mesmo assim, não estou conseguindo chegar nem nos 10K por mês. Única sorveteria na cidade é uma oportunidade bem grande, hein? Coloca pra gente aqui, Ariete, no chat, quantos habitantes mais ou menos tem a sua cidade aí, pra gente ter uma ideia. A Tatiana colocou o que está acontecendo comigo, produto bom, mas não tem estratégia para vender. Então é extremamente importante, Tatiana, que você participe da semana da sorveteria, porque lá você vai saber como fazer para resolver esse problema, entendeu? Com toda certeza. Ela compra o caro e vende o caro na sorveteria. A minha, quando eu abri, era branca, o que ela colocou lá? A Fernanda, acho que colocou na minha, quando eu abri, era toda branca, parecia hospital. Parecia hospital. A Arlete colocou, tem em torno de 12 mil habitantes. Ó, não sei se você, Arlete, viu a live de ontem, se não me engano, da Egris, que a cidade dela é 9 mil habitantes. 9 mil habitantes. Ela também estava em torno de 10 mil de faturamento, 8 mil, 10 mil. Aí, pô, a gente começou a acompanhar ela entrou para a mentoria e ela foi ali de 10 para 30 mil de faturamento. Olha lá, ela Então, de viu. 30, 35, e daí agora ela abriu mais uma na mesma cidade, com 9 mil habitantes. E ela tá faturando a outra em torno ali de 27 mil, igual ela comentou ontem, né? Eu acho que não chegou a 30 ainda, né, na outra, mas, cara, 27 mil. Então, com as duas ali, pô, 60 mil reais de faturamento numa cidade de 9 mil habitantes. E a sorveteria fica 300 metros uma longe da outra. O que diferencia é que um fica para baixo do lago e a outra fica em cima do lago. Exatamente. Lá tem um lago grande. Então, assim, pô, ó, sem contar que ela tem mais concorrência na cidade dela. Não é só as duas dela. E no caso da sua, pô, é só a sua, entendeu? Então, cara, uma oportunidade muito grande, hein? Pensa pra você ver, 12 mil pessoas, cara, é muita Comprando gente. seu sorvete. É muita gente, 12 mil pessoas é muita gente, entendeu? Então, fazendo uma estratégia bem feitinha, o marketing top aí, cara, assim, chance aí de triplicar, quadruplicar esse faturamento que você tá hoje, assim, é muito rápido. 2 palitos, entendeu? Oi, olha ela Muito lá. rápido. Tudo bem? Tudo bem? Então, é massa demais. Assim, pô, potencial tem, entendeu? Potencial tem. Deixa eu ver se tem mais Muito alguma bom, pergunta gente. aqui. Tem mais alguma perguntinha para colocar aqui no chat que a gente já vai encerrar, pessoal. Qual a principal ferramenta? A gente tem a Kaline também, isso. Boa noite. Sempre tive vontade de vender sorvete, vendo açaí na praia, mas devido à falta de alvará, não posso trabalhar na praia por enquanto. Realmente na praia tem esses detalhes também. Quer dizer, em todo lugar tem, né? Mas na praia o pessoal pega mais no pé, né, disso, né? De alvará e tudo mais. Se bem que é uma bela oportunidade, né? É uma bela oportunidade, assim, pô, vender na praia, ainda mais que você começar a querer a escalar isso, né? Colocar mais gente para vender para você e tudo mais. E também tem produtos específicos, né? Que você, né, se você conseguir ir atrás do alvará para vender na praia, produtos que dão muito lucro. O pessoal ganha muito dinheiro vendendo na praia. Então, se você tem essa oportunidade aí de vender na praia, corre atrás do alvará que você consegue, gente. Top demais.
eu ver. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A Marina colocou: eu trabalhava em frente a uma sorveteria e fiquei observando o negócio. Foi então que meu esposo ficou desempregado e falei para ele abrir a sorveteria, com o mesmo fornecedor que funcionava em frente ao trabalho. Ele usou o dinheiro da rescisão do trabalho e abriu há 9 anos. Faz 9 anos que vocês têm sorveteria, mas agora não está tendo mais lucro. Não sei se a Marina está por aqui ainda. Tá, acho que está sim. Tá aqui, ó. Caramba, faz 9 anos que vocês têm sorveteria, Marina, é isso? Qual que é a cidade que vocês têm a sorveteria? Tá ouvindo a gente? Caso você quiser abrir o áudio também, pode ficar à vontade, tá? Oi, Tudo bem? aqui é Bahia, uma cidade chamada Cruz das Almas, de em torno de 60, 70 mil habitantes. Olha, a cidade é do tamanho da nossa. A nossa também tem em torno de 60 mil habitantes. A cidade nossa aqui. Vocês fazem 9 anos já que vocês têm sorveteria? É. Legal. E vocês estão hoje... Concorrência aqui, sabe? Como? Abre muita coisa no mesmo gênero. Concorrência. Tem mais ou menos quantas sorveterias aí concorrente? Acho que umas 6. Entendi. Ó, na nossa cidade aqui deve ter mais ou menos umas 10, 12 sorveterias concorrentes. Então assim, realmente um pouco desafiador, mas, de qualquer maneira, tem como a gente faturar bem, entendeu? Mesmo tendo concorrência. E no caso de vocês já fabricam sorvete? Ainda não? Só revende. Só revende. Vocês têm sorvete, massa, picolé, pote? Pote, picolé, paleta, picolé comum, né? Sorvete, açaí. Açaí. É self-service também? É. Self-service. Entendi. Olha, muito importante, então, é que você participe da Semana da Sorveteria, que você vai saber exatamente ali, pô, o que pode estar acontecendo, né? Que a sua sorveteria não está tendo um faturamento maior. No caso, deixa eu ver aqui, a pergunta que você colocou no comentário, deixa eu ver aqui, essa daqui, né? Em relação, você comentou aqui que não está tendo mais lucro. O faturamento seu está um faturamento ali alto, está um faturamento baixo? Não sei se caso você se sentir à vontade de falar, pode falar também. Pode falar. Se caso não, também, sem problema, entendeu? Tá baixo, não tá fechando as contas. Uhum. Entendi que você comentou aqui em relação a lucro, né, lucratividade, mas é extremamente importante ali que você participe, né, da semana da sorveteria. Você vai saber exatamente aonde que está o problema ali, entendeu? Porque lá a gente vai passar algo mais específico, são 3 aulas, então uma complementa a outra, entendeu? Então É bem importante falar isso, porque uma aula complementa a outra. Então, faça um esforço aí para vocês estar presente em todas as aulas, a primeira, a segunda e a terceira, porque uma aula é um complemento da outra. Então, vocês precisam entender um passo a passo, né, que precisa ser seguido para realmente ter mais lucro na sorveteria, né, que é alcançar os 30 mil com lucro. Exatamente. Durval Machado. Boa noite, casal abençoado. Tenho uma pequena sorveteria no pátio de casa há 3 anos. Tenho um sonho em ter uma maior. Vendo os bons produtos, sou revendedor, ainda não fabrico, não sei fazer sorvete ainda, nem picolé. Preciso muito de uma força. Belém do Pará. Belém do Pará. Cara, Belém do Pará é grande, né? Não? É grande demais, né? É grande. Se eu não me engano. Quantos habitantes tem, Durval? Manda pra gente no chat. Mas, cara, com toda certeza a gente também está aqui para poder ajudar nisso, né? A gente tem vários alunos que estão começando a fabricar também, então não tem experiência em fabricar nada, açaí, massa, picolé, nada, nada, nada. Então a gente também está aqui para poder dar esse auxílio, esse apoio em relação a isso também. Né? Igual o Alex, ele não fabrica ainda. Vários mentorados nossos não fabricam, vai começar a fabricar, alguns vai começar agora, alguns vai esperar um pouco mais, e alguns são de franquia que não podem fabricar. Que não só revender. Então, a gente entra também nessa parte. Só que uma das coisas que eu vejo quando eles pensam em fabricar é um medo. Eu tenho medo de fabricar, eu não sei fazer receita, eu preciso fazer cálculos doidos. E de fato, não, gente. A gente começou aqui a fazer o nosso sorvete e hoje a nossa sorveteria dá um faturamento de 1,6 milhão para a gente e é um sorvete top, gente. É um sorvete que vende. Então, não se preocupe. A forma de fabricar é muito fácil, gente. É muito fácil. Às vezes vocês vê outro pessoal comentando aí, tem que saber o PAC, não sei o quê, ou não sei o quê, não sei o quê. Não, você precisa de um direcionamento. Isso você precisa. Porque quando você vai fazer uma receita sem entender nada de fabricação, vai fazer um produto ali, não sabe nem por onde começar, aí corre risco de você fazer um sorvete espumoso, com gelo, corre risco de não dar rendimento sua calda, e vende com preço errado, uma calda muito pesada, por exemplo, não pode vender no pote, entendeu? Então tem tudo esses jogos para você ter mais lucro e ter um bom sorvete também, certo? Ou gelato, um sorvete gostoso. Mas não se desesperem, né, na parte da fabricação, porque é mais simples do que parece, do que o pessoal complica demais as coisas. E mesmo a gente não fazendo esses cálculos doidos, aí a gente conseguiu no resultado que a gente tem hoje, certo?
Não que a gente pagou uma pessoa, né, para balancear a nossa receita, a nossa cauda, mas isso não impediu da gente chegar num resultado bom, certo? A Maria colocou, sou de Santa Catarina. Fazer sorvete é simples, como receita de bolo. Exatamente. Isso mesmo. É uma receitinha. Se a pessoa tem o passo a passo ali certinho, e tem um detalhe, né? A cada máquina é uma maneira diferente de fabricar, entendeu? Tem um detalhezinho diferente, tem uma setinha daqui, tudo ali, mas é isso aí. A Leidiane colocou, estou muito ansiosa para aumentar o meu faturamento, para poder contratar. Só eu que trabalho, estou cansada, pensei em parar também. E olha, para você ver, né? Faz quanto tempo, Leidiane, que você tem sorveteria, que você tá nesse ramo? Manda pra gente no chat aqui. No caso do Alex, pô, ele começou, fez 5 meses hoje, né? Ele falou? Ou ela faz 2 anos que você tá. O Alex comentou que fez ontem na live, ele falou que hoje ia fazer 5 meses, né? E, pô, ele já conseguiu contratar, né? Já tá ali com o faturamento ali passando de 50 mil reais na sorveteria dele. Pô, só expandindo, né? Ontem ele tava participando da live com a gente, era o funcionário que ficou lá. Então, o fato é que, por mais que o pessoal fale hoje, não tá achando gente para trabalhar, aquela coisa toda, a molecada de hoje em dia não quer saber de nada, enfim, tem gente boa para trabalhar. A diferença é em como você está procurando ela, entendeu? Isso assim, uma outra coisa que a gente falou ontem na live é a maneira de você contratar essa pessoa. Então, muita gente contrata, eu achei essa pessoa legal. Ela foi com a minha cara. Ela já trabalhou, sei lá, já trabalhou na padaria do vizinho ali. Então ela sabe atender, aquela coisa toda. Experiência, tem tanta experiência de sorveteria. Eu não gosto de pegar gente que já trabalhou em outra sorveteria. A gente falar bem a verdade pra você. E assim, por quê? Porque existem duas coisas ali. E isso aqui é muito importante, ó, vocês sabem disso. Pode até anotar. É muito importante. Tem sorveteiro, e a gente fala isso porque a gente fazia isso. A gente contratava pela técnica. A pessoa sabe atender bem, a pessoa já trabalhou em sorveteria, a pessoa sabe fazer uma casquinha de uma bola. Entendeu? E a gente contratava muito por isso. Mas depois a gente quebrava a cara. Por quê? Porque as atitudes dessa pessoa não eram igual a gente queria. O comportamento dela não era o que a gente precisava, entendeu? Vem das outras sorveterias com um certo de comportamento em atender, em fazer o produto, que era mais difícil de mudar do que pegar uma pessoa do zero e treinar do nosso jeito. Porque aqui na nossa sorveteria a gente tem um padrão, tanto no atendimento, no preparo do produto. Então a pessoa vinha com aquelas leves, como se diz? Umas manhinhas de mania, né? Mania e assim, diferente. Então hoje a gente contrata pelo perfil comportamental da pessoa, pelo perfil comportamental, não pela técnica. A técnica você ensina. Agora, o comportamento, cara, você não consegue mudar, é muito difícil você mudar o comportamento de uma pessoa. Entendeu? E daí, como que a gente faz isso? É uma série. Se a gente for falar só de contratação. Meu Deus, dá uma quinta milionária, 2 quintas milionárias. Dá umas 2, 3 horas só de contratação, porque tem um passo a passo para fazer contratação, entendeu? Então, não é simplesmente, né? Não é simplesmente ir ali no vizinho e falar, ô vizinho, tô precisando de uma pessoa, cara. Você tem alguém aí? Tem um amigo do amigo do amigo meu aqui. Aí você pega aquela pessoa para trabalhar para você. Não dá certo, entendeu? Mas não dá mesmo. Ou, tem um primo meu aqui, tem um sobrinho meu, vou chamar para trabalhar. Uma das piores coisas que tem, é contratar parente para trabalhar na sorveteria. Não tô falando que não dá certo, mas na maioria das vezes não vai dar certo, entendeu? Mistura muitas coisas, enfim, não consegue separar. Vai cobrar, acha ruim. Então, realmente é isso. Mas assim, para resumir para vocês, a gente tem uma série de coisas que a gente faz para contratar, e no final disso, a gente tem ainda uma ferramenta que a gente usa, a gente leva ali para a pessoa preenche isso, e no final, essa ferramenta vai dar para a gente qual que é o comportamento dessa pessoa. E não que ela não sirva para trabalhar na sorveteria. Ela pode até servir, mas, um exemplo, se eu quero contratar um atendente de balcão para sorveteria, eu preciso de um comportamento de pessoa que serve para ser atendente de balcão. Se eu vou contratar uma pessoa para ajudar na fabricação, o comportamento dela, o perfil comportamental dela tem que ser para fabricação, porque é diferente um do outro, entendeu? Então, talvez, muitas das vezes, você está com uma pessoa, né? Um exemplo, você está com um funcionário, e esse funcionário não está legal, não está bom. Poxa vida, esse cara, ou essa pessoa, esse funcionário não está legal. Só que talvez, e muitas das vezes, é culpa da gente mesmo, porque a gente não sabe o perfil dessa pessoa. Porque talvez é só você mudar ele ali, entre aspas, ali, de setor da sorveteria, de cargo da sorveteria, que vai dar certo, entendeu? A gente já fez isso aqui, dá muito certo. É uma forma mais certeira, né? Tanto é que o Alex, a Egris, né, já estão bem aliviados da parte operacional, mesmo com pouco tempo de operação, né? Por conta disso. Justamente por ter um passo a passo ali a seguir, a entrevista, a ferramenta para auxiliar. Então, tudo isso ajuda. E coisas que eu gosto de citar é que é bem importante vocês ter, né, essa visão de contratar a pessoa para sair do operacional, porque às vezes o sorveteiro está há 20 anos, 10 anos aí com sorveteria e não consegue sair da operação. Ontem, na live, eu fiquei admirada do tanto de sorveteiro que falou. Eu tenho 5 anos, 10 anos de sorveteria e tudo na minha sorveteria eu que faço. Até hoje eu não consegui
sair da operação. E o menino tá aí com 5 meses, já saiu da operação. Então, é muito mais simples, muito mais fácil do que vocês imaginam. Não simples, né? Mas tem um passo a passo a ser seguido que dá muito certo. E, às vezes, o sorveteiro, ele não tem um processo, né? Dentro da sorveteria, um processo claro, tal. E isso dificulta também na parte da contratação, porque ele não se sente confiante de colocar outra pessoa para fazer o serviço dele. E isso acaba fazendo com que ele fique preso no operacional, não tem confiança de contratar, não tem confiança de colocar gente no caixa, e isso vai sobrecarregando demais. Chega um ponto que fica cansado, desanimado, e acha que, né, é melhor desistir ou trabalhar para os outros que vai ter mais retorno. E de certo que não é isso que acontece. Sorveteria é um negócio muito lucrativo, desde que vocês aprendam a trabalhar da maneira certa. Quando vocês saber certinho, né, o jeito de trabalhar, não só ter um bom produto, não. A gente está falando de ter um bom produto, qualidade de tempo, né? Qualidade ali de vida, no caso, né? E também, né, ter um negócio lucrativo, que realmente vai dar um bem-estar, vai ajudar a comprar as coisas que sonha, casa, carro, e evoluir. Então, isso é muito importante, né? É isso aí. E é que a gente não consegue, eu estou tentando aqui ver, a gente não consegue compartilhar minha tela aqui, mas para vocês verem um exemplo, a gente está aqui fazendo essa live com vocês e a nossa sorveteria está funcionando, os funcionários estão lá, está tudo normal, entendeu? Pô, a gente sempre vai viajar, a gente vai para Brasília, para Curitiba, para São Paulo. Final de semana agora a gente alugou uma chácara perto do Rio de Baggi, tem aqui perto aqui, e foi eu, meu pai, esposa, nosso filho, minha mãe, meus irmãos, foi também, minha irmã, foi assim, e a gente ficou lá quinta, sexta, sábado, domingo. A gente ficou 4 dias, assim, tranquilo. Por quê? Porque a gente conseguiu estruturar uma equipe que trabalha sem precisar depender da gente da sorveteria, entendeu? E o dinheiro entrando, gente. O dinheiro entrando. Também. Com segurança de tudo controlado por sistema. Então, isso fica muito mais fácil, né, pra gente. Igual a Eggs também, né? Ela conta que uma das primeiras coisas que ela conseguiu na mentoria, depois que ela entrou, né? Foi ter mais tempo. Ela fala que, tem um vídeo até que ela fala, a gente conseguiu almoçar com os nossos amigos, né? Ela fala. E no dia de domingo, mesmo a sorveteria estando aberta. Depois de 1 ano de sorveteria, gente. 1 ano, pensa pra vocês aí, 1 ano de sorveteria sem fechar nem um dia, tipo assim, sem descansar nem um dia, sem tipo, a sorveteria tá lucrando. Se quiser descansar, a sorveteria tá fechada, entendeu? Então, se ela quisesse, no caso antes, né, descansar, a sorveteria tinha que estar fechada para isso. Pessoal, a gente já passou 1 hora aqui já com vocês. Nossa Deus! Quando a conversa é boa, a gente nem vai passar a hora, né? Gente do céu. Essa foi mais uma quinta milionária. É isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Muito boa noite. Muito boa noite, pessoal. Essa foi mais uma quinta milionária. Fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau.